Salve, meu povo, tudo bem? Pod Action no ar, começamos mais um episódio. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo meu amigo Vini Vargas. E aí, Vinão, papo forte hoje, hein? Vamos ver onde é que tá a linha tênue de milagre da genética ou a preguiça falando apenas. Não, para tirar aquela história de eu sou assim, eu não posso, esse é da minha, tá na minha genética, então eu não consigo, né? Para tirar essa história, a gente vai aí para mais esse tema aí bem relevante. Você que nos acompanha, aquele recado que o Diego sempre pede para eu para eu Importante, fazer, né? já avaliou lá o podcast, vai no Spotify, dá aqueles 5 estrelinhas, dá essa moral pra gente, e assim a plataforma também nos leva a mais pessoas. Se tiver no YouTube, curta aí o episódio, assina o canal, ativa aí as notificações, porque vem muito conteúdo bom e novo aí para 2023, novos desafios, então não perca. Sempre tem conteúdo aí sobre esporte, saúde, também nos vídeos. Toda terça-feira o episódio no Spotify e nas quintas aqui no YouTube. Ou aqui no YouTube, porque a gente está aqui agora. Links estão na descrição do episódio. Boa, e o Pod Action tem duas novidades. No final do episódio, revelaremos o que está vindo por aí. Vini, será que uma predisposição genética ajuda a melhorar uma performance? Perguntinha de milhões, né? Nossa conversa hoje é entender se algumas pessoas têm realmente uma genética, um jeito, né, um corpo que auxilia uma performance melhor no esporte, o quanto é talento e o quanto é dedicação. Por isso chamamos a médica com especialidade em ortopedia e pós-graduação em medicina do esporte, doutora Caroline Oliboni. Caroline, seja muito bem-vinda ao Pod Action. Obrigado pela presença. Hoje a gente tem esse desafio de responder esse questionamento, mas a gente vai partir para não se perder demais aqui na conversa. Quando a gente pensa em uma pessoa alta, imaginamos que ela pode jogar vôlei, basquete, e a corrida talvez fosse algo ruim para ela. O quanto a genética pode definir o esporte que a pessoa vai realizar na prática? Tem isso, assim, muito desse ponto? Bem-vinda. Bom dia, Vini. Bom dia, Diego. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né, Diego, aí de estar podendo participar desse momento. Acho bem válido e interessante esse tipo de reunião, né, onde a gente pode trazer alguns pontos bem importantes, coisas que a gente pode estar aprendendo para aprimorar, enfim, a nossa prática esportiva e até para eliminar alguns mitos, né, que a gente possa estar aprendendo mesmo juntos aí. Bom, esse assunto, como eu estava falando com vocês ali, ainda é um assunto um pouco em estudos, né? Apesar de ser um assunto que vem bem antigo, já desde a da década de 60, né? Onde vem se estudando os atletas e essa relação ou não com a genética. A gente sabe que ainda tem muita coisa a se aprender, né? Genética é um mundo à parte, assim, então são coisas invisíveis, mas que demonstram muitas coisas. Na verdade, o que a gente sempre tem que pensar é que a performance, né, do atleta ou do não atleta, ele depende de vários fatores, né? É multifatorial que a gente fala. Então, o que realmente define, né, ou determina a excelência no esporte? Em primeiro lugar, o treino, né? Então, independente da tua genética, se tu não treinar, tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Falando do esporte, assim, em si, da performance e dos objetivos, né? Seja para se tornar um atleta ou simplesmente para praticar algum esporte que a pessoa gosta, né? Alimentação, né, que vem sempre atrelada, então, ao treino, né, esse acompanhamento nutricional, que é muito importante e é muito diferente tu acompanhar com uma nutricionista que tem a experiência do esporte, né, ou uma nutricionista tradicional. Então, a alimentação vem, sim, como um dos fatores muito importantes. Também não adianta ter a genética perfeita e se alimentar de Coca-Cola e hambúrguer, né? O descanso, que eu bato muito na tecla, né? Às vezes, treinar, se alimentar correto e não respeitar o corpo na questão do descanso, seja ele
entre os treinos, ou seja, ele depois de um overtraining, ou depois de uma lesão, né, muscular, ligamentar. A gente vê muito isso em consultório, né, os pacientes com uma lesão muscular, com uma lesão de tendão, que muitas vezes depende de uns 3 meses de recuperação e enfim, infelizmente, acaba prejudicando um pouco o treino, né, porque tem que ficar um tempo parado pelo tempo de cicatrização. E os pacientes têm essa gana, essa ansiedade em voltar a treinar antes da cicatrização. Então, o descanso, seja ele entre treinos, né, para que o corpo tenha esse tempo de recuperação muscular, é muito importante. E falando de lesões, então, é imprescindível, né? Por isso é importante o acompanhamento também, seja de um profissional médico do esporte, ou, enfim, do treinador, da nutricionista, e às vezes até da psicóloga. A resiliência, eu acho que é um fator muito importante, assim, quando se fala de, principalmente, atletas, né, de alto nível, enfim, que tem um objetivo final mais importante do que um praticante esportivo não atleta. Então, acordar, né, naquele dia chuvoso, treinar ou ficar no sofá vendo Netflix, isso determina muito, né? Porque às vezes são dias de treino que a pessoa pode colocar fora, mas que vai fazer diferença lá no final, né? Na sequência, na rotina de treinos. Então, acho que a resiliência é um fator muito importante, e aí entra o fator e a atitude psicológica, né, do atleta. Aspectos anatômicos, e aí é o que tu veio comentando, né? A altura, né? A força muscular, o tipo de fibra que é mais envolvido para aquele esporte, a envergadura, no caso da natação, né? Braços longos são bem importantes, né? Acaba que o atleta que tem braços longos tem uma maior chance de se desenvolver melhor na natação. Enfim, mas tudo de nada, tudo isso atrelado, a gente consegue ter às vezes um objetivo, um resultado bem significativo, importante, positivo, mas hoje em dia, depois de tantos estudos, a gente sabe sim que a genética influencia. O que a gente tem que pensar é que de nada adianta ter a genética e não associar todas essas outras características e fatores para ser um atleta ou para ter uma performance esperada, né? É interessante, Carol, até complementando assim, que dentro disso tu trouxe tantos fatores, né, que influenciam, por exemplo, na questão do resultado, são vários. Eu diria ainda mais a questão do cara tá no dia certo, tá bem no dia, né, porque às vezes o cara tá com tudo em dia, mas naquele dia especificamente, daqui a pouco não acordou muito bem, ou daqui a pouco não está muito disposto, enfim, pode ter, tem tanta coisa. E outra coisa que e aí é o ponto que tu trouxe agora, né, que a genética, ela não define, mas ela tem uma relevância ali, mas ela já, não é que ela é determinante, existem vários aspectos, né, então, às vezes a gente escuta aquela frase assim, mas para ela é fácil falar, né? A genética ajuda. Não é bem assim, né? Existem muitos fatores aí que podem responder um resultado. E na verdade, um comentário desses muitas vezes está baseado no visual, né? E aí a pessoa não fica sabendo o que vem por trás dessa genética, né? Os olhos, o treino, enfim, alimentação regrada, uma cabeça boa para se manter ali no foco, né? Então, acho que é inegável a gente considerar que a genética está aí, muitos estudos mostram, né, os painéis genéticos ali, e até se fala hoje em dia, né, de doping genético, né, que alguns atletas acabam sendo moldados baseados naquele tipo de expressão genética ou não, mas sem treino, sem uma alimentação regrada e adequada,
a gente sabe que não é impossível, né? Tem muita gente com os genes e genética perfeita de um atleta que está aí com uma barriguinha de chope caminhando pela rua sedentário. Então, de nada adianta mesmo ter a genética. E essa coisa de julgar, né? Pré-julgar pelo aspecto físico, muitas vezes é irrelevante, né? Que nem eu comentei, assim, muitas vezes a pessoa ela acorda ali 6 horas da manhã para treinar, come direitinho o dia inteiro e foco total, e quem está comentando isso considera só a genética porque é mais fácil, né? É isso, as pessoas, de certa forma, elas querem encontrar, tipo, uma resposta rápida e fácil. Ah, é por causa disso, né? Ou querem já ter uma razão, e isso, na verdade, nem é só para esportes, é para vários assuntos. De uma certa forma, sempre tem que ter ou um culpado, ou um vilão, ou sempre tem que ter aquele... A resposta é essa, a genética dele favorece. E não entende, daqui a pouco, toda a força... Lógico que ela influencia, mas ela não determina, né? Não é ela que é a determinante do resultado, por exemplo. Exatamente. Carol, mas assim, algumas pessoas têm mais facilidade mesmo em alguma prática esportiva do que outras? Isso pode acontecer por questões genéticas, enfim, seja o que for? Sim, na verdade sim, porque isso anatomicamente falando, biomecanicamente falando, né? Muitas vezes uma pessoa, enfim, baixinha, com uma estatura média ou baixa, tem fibras musculares melhores para força, por exemplo, porque são mais curtas, né? Então a fibra muscular ela consegue fazer uma força, enfim, o músculo aparece maior também na pessoa mais baixinha. O exemplo clássico da natação, né? Pessoas com braços longos têm uma envergadura maior, então acaba que consegue ter um desempenho, consegue ter uma certa facilidade, né? Do que se tu colocar duas pessoas que nunca treinaram, né? Talvez os dois treinando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, se alimentando da mesma forma, talvez essa que tenha os braços mais longos consiga um resultado melhor na natação. Sim. Mas eu não sei até que ponto, isso a gente talvez tenha que se estudar, né? Mas o que é mais importante, né? Que foi o que o Vini falou, né? A genética ou a anatomia da pessoa não é o mais importante, não determina, e talvez tenha que ser estudado daqui a pouco se o psicológico não é mais importante do que tudo isso. Porque, enfim, a pessoa que tem foco, determinação, disciplina, resiliência, talvez ela consiga, né, recrutar mais musculatura do que a pessoa que tem uma genética melhor. Então, ainda é muito discutível, né, esses fatores, ainda está sob estudo. Mas o que a gente sabe, assim, sobre genética, né? A gente tem algumas expressões genéticas que acabam causando mutações ou não, dependendo do ambiente, né? Dependendo da onde tu está inserido. Então, se eu tenho genes que me favorecem, por exemplo, a corrida, e eu treino corrida, né? Eu faço jus a esses meus genes, provavelmente eu vou ter um resultado de performance muito melhor do que uma pessoa que, enfim, tem o mesmo gene que eu, mas está lá treinando ginástica, né? Uhum. Então, isso a gente sabe, que a gente consegue moldar e, às vezes, triar, fazer um mapeamento genético nesse sentido e tentar direcionar esses atletas, assim, ou até mesmo alguma fraqueza, né? Algum gene que se manifestou causando um dano muscular, né? A gente consegue moldar, fazer coisas, atitudes, enfim, para que não tenham esses danos musculares e isso não prejudique a performance. Então, isso é mais ou menos o que se chama hoje de doping genético, né? Enfim, os grandes clubes e treinadores dos atletas de alta performance, eles acabam passando por esses exames de sangue, enfim, para ver se consegue, de alguma forma, ajudar esses atletas a alcançarem uma performance naquele esporte.
Tu vê que interessante, quando a gente fala em alta performance, né? Quando a gente fala em Olimpíadas, está lá os melhores, a gente sabe que o detalhe ele faz o resultado acontecer. Então, nesse caso, lógico, a genética ela tá ali como um fator super importante no resultado. Né? Mas no caso, nós meros mortais aqui, que daqui a pouco a gente está praticando esporte, a gente está praticando, pode ter essa interferência, mas como são várias, é multifatorial, como tu comentou, os outros fatores eles podem suprir talvez, né, essa falta de genética, né? Que nem tu comentou, né, não tá em mim correr, eu não sou um cara que geneticamente sou favorecido para correr, mas é um esporte que me faz bem, daqui a pouco a praticidade de tu ter o local para treinar é mais fácil, enfim, vários os outros fatores, e tu te dedicar mais para isso, né, acaba que pode suprir talvez essa falta, né, digamos assim. E eu acho que por isso que é tão importante, na minha visão, assim, tu incluir as crianças no esporte já desde cedo e fazer com que elas tenham uma diversidade, né, de escolhas, assim, pelo esporte. Experimentar natação, experimentar bike, experimentar corrida, experimentar atletismo, porque provavelmente a criança, ou enfim, o adulto também, né, experimentar várias formas de exercício, em algum momento tu vai se sentir mais potente naquele exercício, naquele esporte, e vai querer se direcionar mais para aquele esporte, porque, enfim, tu te sentiu, a tua autoestima naquele esporte foi importante para permanecer nele, né? Então, a prática de diversas modalidades talvez ajude também com que esses genes, enfim, esse fator genético seja direcionado. Então é muito fácil sentar no sofá, ligar o Netflix e dizer que não tem genética para o esporte, mas tu só praticou musculação na vida, né? Então daqui a pouco vale a pena experimentar, e isso é uma coisa que eu até oriento, assim, quando eu atendo muito paciente de sobrepeso, obeso, que vem para iniciar uma atividade física que nunca fez nada, e eu geralmente oriento bem isso, assim, testa, né? Vai para o Pilates, tenta uma bike, natação, hidroginástica, enfim, diversifica, porque aí tu vai conseguir tentar descobrir o que para ti é interessante, né? O que te causa bem-estar, e daqui a pouco o que qual esporte que faz tu se desenvolver, seja se desenvolver anatomicamente, né, com musculatura, com hipertrofia, com emagrecimento, estética, mas também psicologicamente, né, que hoje em dia a gente sabe a importância que o esporte tem na nossa vida mental e espiritual e psicológica. Então, eu acho que é interessante essa diversificação justamente também para que a gente consiga também alcançar os objetivos, assim. Deixar de que fazer com que a genética defina, né? É o que eu acho que muita gente acaba fazendo isso. Ele bota a genética como algo definidor, algo que é assim, pouco ela é baixinha, então já bota ela na ginástica lá, que lá ela vai se dar bem. O cara é alto, bota ele no basquete, bota ele no vôlei lá, que ele vai se dar bem. Não é, e deixa muitas vezes de fazer com que a pessoa justamente experimente, né? Que eu acho que esse ponto é fundamental. O cara experimentar vários movimentos, tentar vários gestos diferentes, daqui a pouco em ambientes diferentes, daqui a pouco o cara vai para a piscina, daqui a pouco o cara está correndo, então ele tem ambientes também que daqui a pouco ele pode se identificar mais, vai para a montanha fazer trail, sei lá, e aí nessa experiência ele consegue se identificar, né? E o quanto daqui a pouco a vivência dos pais podem interferir nisso, porque a gente vê assim, daqui a pouco muito filho de jogador de vôlei se tornando jogador de vôlei. Lógico que tem toda a influência da família, dos pais, e isso em qualquer profissão. A gente vê muita gente que é engenheiro porque os pais também são engenheiros e tal, médico porque os pais são médicos, enfim. Mas tem alguma questão assim de interferência, por exemplo, se o pai é ativo, pratica algum esporte, a criança, lógico, porque ela está vendo o exemplo, ela tem uma tendência aí, mas geneticamente será que isso tem algum estudo que aponte isso, assim, não? Eu até estava lendo
um material em relação a isso, e aí contava a história de um esquiador, agora não me lembro se ele era norueguês, enfim, que começou a treinar esqui, e aí por causa da guerra, enfim, ele precisou sair da cidade, voltou um tempo depois e voltou a treinar esqui, e aí começou a evoluir muito rápido, assim. Com 19 anos ele já tinha sido convidado para as Olimpíadas, e aí em seguida já teve 2 medalhas de ouro, e não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que na história os treinadores, enfim, começaram a se questionar, né, por que ele evoluiu tão rápido assim, e foram em busca de tentar... E aí coletaram o sangue dele e perceberam que ele tinha uma produção exagerada de hemácias, né, de células eritropoéticas, né, células sanguíneas, e, enfim, se sabe que o aumento das hemácias, tu acaba conseguindo carregar mais oxigênio, então isso quer dizer que tu consegue, digamos assim, aguentar mais tempo, né, no esporte, porque tu tem mais energia, e aí foram atrás e coletaram sangue da família, dos ancestrais deles, né, da família toda, enfim, não lembro números, mas identificaram que cerca lá de 60% dos familiares dele tinham também essa carga de alteração, né, no exame, com um aumento das hemácias no sangue, que isso poderia ser um fator que ajudou ele a evoluir tão rápido. Então, acho que sim, né? Mas eu acho que mais importante do que a genética, que nem tu comentou, né? Por ser definidor, eu acho mais importante os pais serem um espelho, né? Porque se a tua família não tem esse gene, mas tu incentiva teu filho a praticar um esporte, ele pode ser um atleta de ponta também, igual, da mesma forma, né? E eu acho que às vezes a pessoa mesmo ela pode ser também essa quebra da corrente, né? Daqui a pouco a família nunca fez, mas daqui a pouco tu começa a fazer, o teu filho daqui a pouco então já muda, né? O futuro ali, já muda o rumo da situação. Com certeza. Ô, Carol, além, tirando essa parte da questão genética, o quanto tá mesmo do impacto da persistência e da disciplina para uma pessoa se tornar alguém que entregue, na visão dela, talvez, ou que ela possa ter bons resultados, assim? Não, acho que não tem como medir o quanto, mas com certeza é um dos fatores, acho, ali da ponta da pirâmide, né? Porque isso não só para o esporte, enfim, para um concurso público, para, enfim, passar no vestibular da medicina, tudo que envolve, de certa forma, algum tipo de competição, eu acho que é essencial o teu psicológico estar bem estruturado, né? De nada também adianta tu ter muita vontade e tu não ter o controle, né, sobre as emoções. Então, acho que o psicológico é um dos fatores mais importantes, porque a gente vê hoje em dia, assim, né, enfim, no futebol, agora recentemente teve alguma Olimpíada onde uma ginasta americana precisou desistir da competição, né? Enfim, considerada daqui a pouco com todos os genes ali, né, ajudando ela, e ela entrou em um burnout ali psicológico e não aguentou. Então, com certeza tem que estar tudo isso alinhado, né, todos esses fatores, para que a excelência no esporte seja alcançada. Eu tava vendo essa semana agora aqui uma entrevista do Daniel do Nascimento, que é um maratonista brasileiro, e ele aqui para um jornal espanhol, e ele estava comentando porque ele começou na maratona muito cedo, e normalmente o pessoal vai para a maratona já mais rodado, já vai com 30 anos, já primeiro roda em outras distâncias para depois entrar na maratona, e ele entrou super cedo. E aí o cara perguntou por quê. Ele disse que com 12 ou 13 anos, agora não lembro bem a idade, ele fez um teste na confederação, assim, ele foi fazer lá uma bateria de testes junto com os treinadores e tal. E lá o pessoal já começava a comentar para ele, olha, tu seria um bom maratonista, né, pelos resultados assim dos exames e tal. Comentaram que ele seria um bom maratonista.
E ele disse que ficou com aquilo na cabeça, assim, né? Mas tem muito disso. Daqui a pouco, todos os exames ou todos os resultados favoreciam para que ele pudesse ser um maratonista. Mas, contudo, entretanto, se não tivesse a dedicação, empenho, o foco, todos esses outros fatores que tu trouxe pra gente lá no início ainda, não tem como, né? Não é questão de que vai definir, né? Então, Eu acho o que treinamento é tudo. um exemplo bem bom aí para responder a pergunta do Diego para pensar então nos maratonistas, enfim, americanos, europeus, que têm toda a tecnologia, que usam os melhores tênis, que tem as melhores equipes ali de treinamento em cima deles, e aí compara com os quenianos, né? Que muitas vezes começam a treinar de pé descalço no chão batido, né? E aí, o que leva o queniano ganhar, né, uma competição perto de uma pessoa que tem toda a estrutura para chegar lá, né? Então, será que é só a genética do queniano, né? Que a gente sabe que com certeza influencia, mas será que é só isso? Será que com a genética, mas com aquelas condições bem inferiores, ele conseguiria chegar lá, né? Tem que ter uma cabeça, um psicológico bem forte, reforçado ali para conseguir passar pelas adversidades, vencer desafios e realmente evoluir no esporte, né? Sim, com Diegão, tem certeza. aí mais perguntas? Vini, tem mais uma pergunta? Vamos lá. Não, Eu não. tenho, e eu também vou, de certa forma, vou tentar participar da resposta. O que a gente pode dizer então, Carol, assim, que define um bom resultado? Acho que, na minha visão, ainda mais do que genética, 4 coisas, né? Então, treino, alimentação, resiliência e descanso. Tá, Diego? Boa. Daqui a pouco eu explico por quê. Já explica aí, já pode explicar agora. A doutora Caroline foi a pessoa que me atendeu quando eu tive overtraining no início do ano. Então, quando a gente pensou aqui no tema, pensei em convidar ela, né, para vir conversar conosco, mas ela me atendeu muito bem, assim, e me recuperou, né? Então, passei da fase do overtraining, né? E é muito legal porque, assim, a gente ainda vai ter um episódio para falar sobre overtraining, mas é muito interessante porque a forma como ela trabalhou comigo foi muito mais do que alguma medicação ou para de treinar, não. Um acompanhamento muito intenso com outros profissionais que estavam comigo, fisioterapeuta, nutricionista, mas também, assim, a questão muito do mental, assim. Foi muito legal uma vez que a gente fez uma videochamada pelo WhatsApp em que ela parou para fazer uma análise, assim, de como é que eu estava no meio do período obrigatório de descanso, e disse assim, não, eu preciso entender da questão da ansiedade, quanto isso desperta, porque realmente eu estava ficando bem louco, não treinar nada, assim, zero, né? E ela teve muito essa percepção de entender o quanto me fez bem, né? E até onde que dava para ter o descanso para depois, de repente, eu voltar, mesmo que de uma forma muito moderada, para também não ter essa questão da ansiedade, né? E do mental, talvez potencializar algo que eu já tenho, né? Eu achei isso muito incrível. E com as várias conversas que eu já tive com a Paty, com o Vini também, e coach CrossFit e com o entender bastante essa questão de limites, né? A gente tem que ter um limite para tudo na vida, né? Inclusive pro esporte, assim. E aprendi bastante essa lição, hein? Foi um ano de grandes lições para mim. E eu acho que até entrando no assunto aqui do podcast, outra coisa que a gente tem que entender, não é só limites também, mas muitas pessoas acabam começando a treinar de uma hora para outra, assim, e querem um resultado, né, daquela pessoa que já vem há anos treinando e não conhecem os seus próprios limites, né, não tem a percepção do corpo, que é uma coisa que a gente é neuromuscular, né, uma coisa que a gente desenvolve, às vezes, durante anos. Então, respeitar o corpo, assim, né, entender até onde eu posso ir, sentir que está passando do limite no sentido de cansaço, né, de dor, é muito importante, principalmente para não ter lesões e depois não ficar mais tempo parado, né? Então, exatamente. Não, e até quando eu
quando eu fiz ali a pergunta, eu ficou ecoando assim na minha cabeça a questão do bom resultado, o que seria, né, o bom resultado. Depois que eu falei, tá, mas o que seria o bom resultado, né? Tem gente que fica com aquela coisa de querer botar o resultado X ou Y e não entendendo muitas vezes o que seria o bom resultado pessoal, né? Então, qual é isso? O bom resultado na maratona, o que é isso? Acontece muito, eu falo muito da corrida porque é o meu mundo, assim, né? As pessoas dizem, ei, tu corre maratona para sub 4, porque se não for sub 4 não é um bom resultado, né? Aquela coisa assim, tá, mas como assim? Por que fica essa definição como se o resultado precisasse ser aquele? Para mim, hoje, eu fiz 3 maratonas esse ano, todos eles aí para 13h40, 13h35. Para mim é um excelente resultado, né? E para outras pessoas o cara pode dizer, não, mas isso aí qualquer um faz, isso aí eu faço 2h30. Tá, que legal, velho. Para ti é um bom resultado fazer 2h30, talvez. Para mim é algo que eu nem quero chegar ou nem posso. Talvez aí sim, nessa coisa não tem nem genética para poder fazer 2h15 e eu não tenho nem vontade de me dedicar o quanto eu precisaria para fazer 2h15, né? Isso já, na verdade, é outro fator, né, que a gente nem citou aqui, mas que daqui a pouco esteja envolvido, que é a maturidade, né? Com certeza a cabeça do atleta que começa lá com 13 anos e depois com 30 é outra, né? E isso a gente vê também na vida profissional. A gente às vezes pensa, nossa, se eu tivesse começado a faculdade com a cabeça que eu tenho hoje, né, seria diferente. E a mesma coisa pro esporte. E é bem isso, né? Saber perceber até onde tu vai. E outra coisa que eu queria comentar, que é na verdade, eu acho assim, até um mal assim, do ser humano, a questão da comparação, né? Porque realmente, assim, às vezes tu quer se comparar com o teu colega ali, mas realmente ele tem um fator genético envolvido, ou tu não sabe o que ele faz, né, depois que ele sai ali do treino. Então, a comparação, às vezes, destrói o psicológico, que é um dos fatores, para mim, ali entre os 4, né? E depois desses 4, no caso tu aí, Vinícius, tu já preenche os 4 fatores, daqui a pouco a gente consegue ir evoluindo nos outros fatores, né? Então, tem que avaliar todo esse leque de determinantes para tentar cada vez mais aprimorar, enfim, perceber que objetivo tu tens para adquirir aquele resultado que tu busca, né? Que o teu resultado, o teu objetivo é diferente do meu. Então, é importante sempre saber para poder alinhar as expectativas. Não, e tá aí, Diegão, do último podcast, o recado também tinha sido, olha, da questão do sedentarismo, parar de comparar, poder para fazer os seus treinos. A gente entrou de novo agora nesse aspecto da comparação que a Carol trouxe pra gente. E aí a questão de parar de dizer que minha genética não me favorece. Para de dar esse migué aí também e vai treinar, filho. É isso aí. Verdade. Carol, obrigado pela presença aí, por aceitar o convite. Obrigado por me tratar também. Por isso que eu estou aqui agora. Quer deixar uma mensagem aí para nós? Muito obrigada pela oportunidade. Acho que é sempre muito valioso a gente fazer essas conversas, se conhecer e até trocar figurinhas, né? Eu acho que é isso. Quem quiser me seguir no Instagram, geralmente eu posto coisas ali que eu penso que podem agregar, né, para a vida esportiva, principalmente, que é o meu foco hoje em dia. E é isso, fico à disposição quando vocês precisarem. Para outros assuntos a gente pode combinar de novo. Muito bom. A gente vai deixar o arroba dela na descrição do episódio também. E quiser conhecer a doutora Caroline, vai gostar muito. Recomendo, muito recomendo. E conforme prometido, temos uma novidade para anunciar aqui no Pod Action. 2 novidades, na verdade. A primeira delas é que teremos um segundo episódio durante a semana, a cada 15 dias aí, iniciando nessa próxima quinta, e será totalmente em espanhol. Já que é o segundo país que nos escuta, nada mais justo que eles ganharam um episódio com a língua deles, né? Falando também em espanhol, um sotaquezinho em espanhol. A segunda novidade é que ganhamos mais um apresentador de Action.
Será que eu falei certo? Sérgio? Sérgio. É. Não sei. Vini me corrige daqui a pouco. Ele chega para fazer parte do time de apresentadores aqui do Pod Action, mas ele vai estar lá comandando a versão em espanhol junto com o Vini. Pronto para fazer mais esse desafio, Vini? Pero que sim, por supuesto. Não, o Sérgio vai ser o nosso salvador aí, né? Ele que vai conduzir para que possa, até para trazer os convidados aqui pro lado de cá e poder fazer esse convite pro pessoal e o pessoal também já se sentir mais à vontade. É uma grande aquisição aí do Sérgio com a gente para levar muito conteúdo para o pessoal aqui da Espanha ou de línguas espanholas pelo mundão aí. Assim como a gente faz toda terça-feira, teremos também papo para motivar, questões técnicas e outras histórias más, outras cositas más. Muito bom. Eu estarei lá com eles também, com o Sérgio e com o Vini, mas fico na produção dos episódios. Então se liga, a partir desta quinta-feira e a cada 15 dias tem o segundo episódio do Pod Action totalmente em espanhol. Caroline, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Um papo sensacional, muito bom. Muito conhecimento, né? E tinha coisas que ela trouxe ali que eu nem fazia ideia, assim, de alguns pontos pilares ali de uma boa performance, né? É muito legal. Fechou, né, Vini? Fechamos, é isso aí. Para você que nos acompanha, nos escuta, semana que vem estamos de volta. É isso. Valeu, meu povo. Até o próximo episódio.